Finalmente agora chegou o momento da gente ver a carinha aí da ferramenta do AutoCAD para a gente começar a mexer nela. Recomendo que, se você até agora não instalou o AutoCAD, faça aquela pesquisa que eu falei na primeira aula, vá no YouTube, pesquise alguns vídeos de instalação para você ver se você vai instalar a versão de estudante ou a versão gratuita aí, completa, que talvez você consiga achar. Posteriormente a instalar a ferramenta, a gente vai entrar agora e vai começar a conhecer ela mais a fundo. Então eu vou puxar a tela do meu computador aqui para a gente começar a destrinchar o conhecimento aí de como manusear a ferramenta. Pessoal, essa aqui é a cara do AutoCAD. Assim que você instalou ele, é isso aqui que vai abrir. Isso aqui é uma versão apenas sem projeto, tá? Então aqui a gente consegue trabalhar projetos que a gente já mexeu na ferramenta ou vir aqui no lado esquerdo em abrir um projeto existente ou a fazer um projeto do zero. Um grande detalhe, tá? O meu software ele está em inglês. Hoje existe já o software na versão português. Então tudo que eu vou te ensinar aqui vai ser baseado no software em inglês, porque foi a forma que eu aprendi que eu gosto de trabalhar. Porém, você consegue achar todas as ferramentas que eu vou ensinar aqui com as referências em seus nomes em inglês. Você também consegue achar um site no Google onde tem o comparativo da ferramenta em inglês e seu atalho para a ferramenta em português e os atalhos em português. Então tem um pouco de divergência nos tipos de atalho que você vai trabalhar, mas dá para você acompanhar tranquilamente. Se você não for pelos atalhos, a gente vai ter todas as ferramentas aqui na parte superior aqui do AutoCAD, que você vai conseguir utilizar e achar aqui cada ferramenta que a gente vai ensinar, tá bom? Basicamente aqui eu vou fazer um arquivo novo, clicando em New, e ele vai abrir aqui uma prancha sem nada para a gente começar a trabalhar os nossos projetos. Essa prancha, pessoal, que a gente tem aqui, ela é uma prancha de fundo infinito. Eu consigo desenhar aqui uma cidade inteira, um país inteiro dentro do AutoCAD, na escala de 1:1, tá? Então essa prancha, ela é como se fosse a prancha de projeto que o pessoal fazia lá nos anos 80, a Nanquim, onde eles tinham uma limitação do papel. Então, ou seja, o papel tinha formato A1, A0, A2. Aqui a nossa prancha de desenho ela é infinita. Você perceba que aqui a gente tem a trabalhabilidade no formato 2D, que eu tenho o eixo X e o eixo Y. Existe a possibilidade de fazer projetos e modelagem 3D no CAD, tá? Não vai ser o nosso foco aqui, a gente vai trabalhar apenas as vertentes de 2D, que é o formato de desenvolvimento de projeto, para a gente apresentar para o Corpo de Bombeiros. Falando um pouquinho da ferramenta para vocês, aqui na parte superior a gente tem os botões básicos aqui de abrir novos projetos, salvar, voltar, como a maior parte dos softwares aí no Windows. A gente tem aqui embaixo as nossas paletas de ferramentas, tá? Percebam que o AutoCAD ele tem uma infinidade de ferramentas para desenvolvimento de projeto. Geralmente no projeto de incêndio a gente usa o básico do básico, tá, gente? Mas existe uma gama muito grande de variáveis que você consegue desenvolver dentro do AutoCAD. Eu costumo dizer que ele é tipo um Excel. Você consegue até fazer rotinas de programação dentro dele para você conseguir ter automações, fluxos de trabalho mais constantes. Aqui escolhida a sua paleta de ferramentas, você tem as ferramentas de trabalho, tá? Basicamente, as nossas ferramentas de trabalho a gente vai ficar muito aqui na Home, tá? Ou talvez um pouco aqui na parte de Insert, mas a maior parte que a gente vai trabalhar vai ser na parte Home, onde a gente vai ter nossas ferramentas de construção, nossas organizações de layers e assim por diante, que eu vou explicar aí nas próximas aulas. Aqui embaixo a gente tem as abas de projeto, então se eu quiser ter um projeto, 2, 3, 4, 5 projetos abertos ao mesmo tempo, ela vai ficar aqui listada essas abas, como se fosse a aba do Google Chrome, quando você abre vários sites ao mesmo tempo, tá? A gente vai ter aqui a possibilidade de abrir vários projetos ao mesmo tempo e ficar pulando de projeto em projeto. Como eu mencionei, isso daqui é o nosso espaço para prancha, para desenho, né? Aqui no lado direito, esse cursor aqui é a nossa movimentação 3D ou 2D dos nossos direcionamentos. Não vamos mexer nisso aqui em momento nenhum, tá? Para o desenvolvimento do nosso projeto. E aqui embaixo a gente tem nossa barra de comando. A barra de comando, pessoal, é onde eu vou escrever os meus comandos que eu quero fazer dentro do AutoCAD.
Então, quando eu quiser fazer uma linha, quando eu quiser copiar algo, quando eu quiser tirar a medida de algo, tudo que a gente for digitar e dar como comando no AutoCAD, ele vai ficar escrito aqui na barra de comandos, como se fosse um código de programação, tá? Conforme a gente for fazendo a utilização, vocês vão percebendo. Aqui, ó, fazer um exemplo como se eu fosse fazer uma linha. Perceba que eu escrevi aqui PL, dei espaço, ele entrou no comando polyline e eu consigo agora trabalhar, traçar minhas linhas aqui da maneira que eu quiser, tá? E aqui embaixo, na última parte do software, a gente tem os formatos de trabalho. O model é onde a gente modela o nosso projeto, tá? Então, sempre que nós formos desenhar o projeto, fazer o desenho arquitetônico, o desenho de engenharia, o desenho de incêndio, qualquer coisa que a gente for desenvolver dentro do software, vamos trabalhar dentro do model, tá? E lembrando sempre, o nosso trabalho dentro do model, ele sempre vai ser na escala de 1 para 1. Então, ou seja, quando eu digitar, fazer uma linha e colocar a medida de 1, esse 1 representa 1 metro para nós, tá? Então, se eu for fazer uma edificação de 50 metros, eu vou fazer uma linha com 50, seja essa 50 metros do tamanho ali da parede, do comprimento, do piso, que eu vou estar fazendo. Essas outras abas, Layout 1 e Layout 2, querem dizer a minha aplicação da prancha de desenho. Então, no Layout é onde eu vou montar a minha prancha de desenho, a minha folha, aonde eu vou apresentar o meu projeto, tá? Então, o Layout, ele é como se fosse a minha prancha finalizada. E aí também eu vou trazer modelos aqui para vocês verem como que isso funciona na prática, para você trabalhar a apresentação do seu projeto aqui depois que ele for finalizado aqui dentro do model. E aqui do lado direito, a gente tem algumas ferramentas, que essas ferramentas são alguns recursos que a gente tem para ajudar, facilitar o nosso desenvolvimento do projeto. Você perceba que o meu fundo ele está todo quadriculado, como se eu estivesse apresentando uma folha quadriculada, né? Isso é um recurso aqui do AutoCAD, ó. Eu consigo vir aqui embaixo e tirar essa opção e deixar o fundo preto liso. Eu consigo ter outras diretrizes aqui para me favorecer na hora do desenvolvimento do projeto. Eu não vou explicar sobre todas elas aqui, tá? Que nem eu mencionei, eu vou explicar o que é necessário para a gente desenvolver o projeto, mas basicamente aqui são ferramentas de facilitação aí para o desenvolvimento do projeto. A mais útil para nós vai ser aqui nesse quadradinho que é o Snap Cursor, aonde eu vou ter várias opções de pontos de referência do meu cursor, tá? Então, se eu tirar todas essas opções, o meu cursor ele vai trabalhar de forma livre dentro do meu espaço de trabalho. Conforme eu for ticando elas, esses recursos eles vão ficar mais visíveis conforme eu for trabalhando, tá? Eu vou, nas próximas aulas, quando eu for falar sobre os itens de construção, ferramentas de construção, vocês vão ver mais detalhadamente como que isso daqui funciona, tá? Basicamente, esse é o layout do nosso software. No começo pode ser que tenha muita informação, mas é a usabilidade que vai trazer aí esse conforto, tá? Não tem tanta informação assim, é tranquilo de se trabalhar, desde que você lembre de algumas regrinhas, que é as regras que eu vou te ensinar aqui no decorrer do curso. Então, para essa aula era isso, era mostrar para vocês aqui essa cara do software, e agora a gente vai começar a mexer com algumas ferramentas para você começar a colocar em prática a usabilidade aí dele. Quero mostrar algumas configurações básicas aqui para vocês. Provavelmente o seu software ele não tá com essa cara, igual que tá o meu aqui com fundo preto, aqui no layout com fundo preto, provavelmente o seu no layout tá com fundo branco, e aqui no model, provavelmente ele tá com um fundo mais cinza. Eu particularmente não gosto de trabalhar com esse fundo cinza, porque às vezes, dependendo das cores que você vai utilizar, não favorece, porque aqui no AutoCAD a gente nunca vai usar uma linha na cor preta, tá? Nunca. Então, o que que acontece? É mais fácil eu deixar o fundo preto, porque eu vou conseguir enxergar todas as cores que eu vou conseguir trabalhar dentro do meu programa, dentro do meu projeto, tá? Por isso que eu acabo deixando o fundo preto. Se você for aí no software e clicar aqui na área de trabalho aqui com o botão direito, você vai ter a última opção aí que é o Options ou configurações aí para você, se estiver usando em português. E ele vai abrir aqui uma caixinha extra. Essa caixinha é uma caixinha de configurações básicas, tá? Algumas configurações que eu gosto de fazer para usar o AutoCAD. A primeira delas é vir aqui em File Save.
Eu recomendo que, por padrão, geralmente, o file save ele vem na última versão do AutoCAD. Eu recomendo que você deixe aí na versão 2010, mais ou menos, que é para garantir que todas as pessoas que você vai mandar um arquivo salvo do AutoCAD, ela consiga abrir. Porque se você salvar em uma versão 2018, por exemplo, se a pessoa usar a versão 2016, 2014, ela não consegue abrir o arquivo. Então, por isso que a gente coloca aí, geralmente, um delay de uns 10 anos do software, para justamente qualquer pessoa que tiver o seu arquivo vá conseguir abrir ele tranquilamente sem ter dor de cabeça, tá? Outra configuração que eu gosto de fazer talvez você reduzir aqui, ó, o save automático. Ele fica por padrão de 10 minutos. Eu gosto de deixar em 5, tá? Dou um aplicar. No display, eu gosto de mudar aquela cor do fundo. Então eu venho aqui em Display Colors. E aqui ele vai abrir esse quadrinho onde eu consigo mudar as cores que eu tenho. Então, aqui no plano 2D, em Uniform Background, é o background do nosso espaço de trabalho. Então, geralmente, por padrão, ele vem em uma cor acinzentada, tá? Eu gosto de deixar aqui no black. Eu costumo mudar também aqui o sheet layout, tá? Que nem eu falei para vocês, eu também deixo no black, tá? Eu gosto de deixar assim. E eu acabo mudando também o Block Editor, que ele vem numa cor bem clarinha, que às vezes é ruim de enxergar. Também deixo na cor black. Vou aplicar. E eu gosto também de aumentar aquela cruzeta que a gente tem do desenvolvimento de projeto. Por quê? Eu acabo deixando ela maior para me conseguir ter referências de alinhamento. Ela vem bem pequenininha e o que faz a escala dela é justamente esse Construct Hair Size, tá? Então ela geralmente vem pequenininha, assim, ou até menor. Eu gosto de deixar ela maior para facilitar a comparação de alinhamentos aí no desenvolvimento do projeto, tá? Eu gosto de usar ela grandona assim, porque eu consigo ver quando eu vou movimentar, copiar, fazer alguma linha e saber os alinhamentos verticais e horizontais. Basicamente são essas configurações que eu gosto de mexer, tá? Mas aqui você tem várias configurações que você pode estar fazendo, tá? Mas, que nem eu mencionei, para o básico, para a gente usar para o desenvolvimento do projeto de incêndio, é isso que eu te mostrei.